Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para uma aulinha sobre sinais de pontuação, tipos de frases, frase, oração e período, qual a diferença entre eles, né? Na aula de hoje, nós vamos comentando rapidamente sobre esses assuntos, né? Sobre os sinais de pontuação, sobre os tipos de frase, as diferenças entre frase, oração e período, o que constitui uma frase, uma oração e o período, com base em exercícios, tá? Para isso, eu vou utilizar sempre, primeiramente, a parte teórica e depois a análise como exercício. Vamos começar a nossa aulinha? Para iniciar, sinais de pontuação. Então, nós temos na língua portuguesa alguns sinais de pontuação. Qual que é a função dos sinais de pontuação? Nos ajudar na hora de escrever, na hora de nos expressar. Porque na oralidade, na fala, nós temos a entonação. Às vezes, a forma como nós falamos, como nós pronunciamos, nós já temos a ideia de que é uma exclamação, é uma interrogação, é uma dúvida, é um espanto, é uma ordem. Agora, na escrita, nós precisamos, além das palavras, dos sinais de pontuação para nos ajudar a dar esse sentido. Então, quando eu quero fazer uma pergunta, eu uso o ponto de interrogação, que é esse pontinho aqui. Então, nas perguntas diretas, o que é isso? Onde você está? Como você está? Que dia é hoje? Nós vamos utilizar o sinal de interrogação. Isso em perguntas diretas. Porque em perguntas indiretas, nós vamos usar o ponto final mesmo. Então, o que são perguntas indiretas? Aquelas que nós não temos claramente nesses marcadores. Como você vai fazer? Como você vai? Olha, observe aqui, ó. Nesse caso aqui, no sinal com o que eu uso o ponto final, ele indica para terminar uma frase, ele é indicado para terminar uma frase, um pensamento, e ele é muito utilizado nas frases, né? Como nós iremos ver, nas frases declarativas, afirmativas, negativas. Eu estou bem. Observe que eu finalizei uma ideia, estou afirmando, então uma frase declarativa afirmativa. Eu vou usar o ponto final. Eu não estou bem. Eu estou declarando algo negativamente. Olha o não. Então, a declarativa negativa. E eu estou fechando uma ideia. Então, eu uso o ponto final. Agora, será que ela está bem? Eu estou fazendo uma insinuação de uma pergunta, mas, às vezes, eu estou, né, não fazendo obrigatoriamente, diretamente essa interrogação. Então, nas perguntas indiretas, eu uso o ponto final. Quando que eu vou usar o ponto de exclamação? Ponto de exclamação para mostrar alegria, admiração, grito, espanto. Nossa, que isso? Mas logo agora, vixe! As interjeições também, né? As interjeições, nós vimos em aulas anteriores que é a classe gramatical que representa o quê? As nossas emoções. Então, eu utilizo as exclamações para isso, pontozinho de exclamação para indicar as minhas emoções, né? Quando eu uso a vírgula? Quando eu quero dar uma pausa menor no meu texto, né? Senão o texto fica muito cansativo. Também para indicar, né? Quando eu vou fazer um vocativo, que é o chamamento, por exemplo. Paulo, você vai à aula? Paulo, olha que eu fiz um chamamento, eu uso a vírgula. Paulo, você fez a aula? Você fez a atividade? Nesse caso, eu uso a vírgula. Aí, como eu estou fazendo uma pergunta direta, lá no final eu uso um ponto de interrogação. Também para enumerar, né, uma sequência de ideias, sequência de palavras, né? Eu fui ao mercado e comprei arroz, vírgula, feijão, vírgula, carne, vírgula, farinha. Lá no finalzinho, eu utilizo a expressão e, né? E tomate, fecho com o ponto final. Então, a vírgula indica essas pausas menores, né? Separando palavras, frases, então, separando ideias, expressões.
E os dois pontos? Os dois pontos, ele é bastante utilizado para indicar a fala de um personagem, principalmente nos textos narrativos, nos diálogos, quando eu quero marcar o personagem, né? Aí, sugerir que alguém vai falar. Ou também para eu fazer uma listagem. Por favor, pode me entregar? Eu coloco 2 pontos, fazendo uma lista de supermercado, né. Nesse período de pandemia, nós fazemos muitos pedidos chamado delivery, né, você passa um WhatsApp, uma mensagem para o supermercado, eles te entregam. Então você coloca: "Pode me entregar?", coloca ali 2 pontos, e você vai fazer a lista. E para cada palavrinha dessa que você vai usar na lista, você vai usar um travessão, não é isso? Café, travessão, café. Travessão, açúcar, travessão, arroz, e assim se segue. Agora, os 2 pontos também pode indicar a fala de uma personagem. Paulo disse, 2 pontos, eu estou com fome. Para indicar que vai iniciar a fala, eu utilizo 2 pontos. Mas para indicar que a fala do Paulo começou lá no discurso direto, como nós já estudamos, a fala do personagem do jeitinho que ele vai falar, né? Então, aqui eu uso o travessão. Então, já explicamos aqui os 2 pontos e o travessão. Agora, o ponto e vírgula, ele é utilizado para dar uma pausa maior do que a vírgula. E também, quando eu faço uma sequência de enumerações, igual aqui se eu fosse fazer uma listagem, né? No final de cada palavrinha, eu uso ponto e vírgula. Lembrando que depois de ponto e vírgula, eu só começo a frase com letra, só sequencio a minha frase com letra o quê? Minúscula. Depois de interrogação, exclamação, ponto final, 2 pontos, travessão, 2 pontos aqui, né, só se for iniciar uma nova frase, mas geralmente também, né, a gente usa letra minúscula, mas nesses demais aqui, ó, interrogação, exclamação, ponto final, eu sempre vou usar o quê? Letra maiúscula. E depois da vírgula, só se for o nome próprio para você utilizar e o ponto e vírgula só se for um nome próprio para você utilizar letra maiúscula, certo? Assim também como depois de 2 pontos. Então, nós utilizamos letras minúsculas. Qual que é a função das reticências? Reticências, elas têm funções, ela tem a seguinte função. Primeiramente, para indicar, né, que uma ideia continua, para indicar uma pausa de pensamento, para a ideia de que aquele pensar aqui que eu estou pensando, né, aquilo vai continuar. Eu acho que aí coloco as reticências para indicar, né? Não sei não, viu? Então, essas reticências, elas servem para indicar que a oração, a frase continua. E depois das reticências, da mesma forma. Se a ideia for continuar na mesma sequência, eu uso letra minúscula. Agora, se já for da outra ideia, né, de outra frase, outro contexto, aí letra maiúscula. Aqui dos parênteses, né? Qual que é a função dos parênteses? Os parênteses são usados para separar palavras, indicar uma explicação da expressão da frase anterior, né? Para chamar a atenção, né? Para dar uma explicação. Muitas vezes, né? Esses parênteses, eles podem ser substituídos, né? Por entre vírgulas ou por 2 travessões nas orações ali, né? Intercalados. Muitas vezes nós conseguimos fazer a substituição, né? Por exemplo, se eu quero dizer Paulo, aluno da turma F3, está doente. Paulo, aluno da turma F3, eu posso colocar entre vírgulas, que é um aposto, eu estou explicando o termo anterior, então eu posso usar entre vírgulas. Eu posso usar o parêntese para explicar, né? Não é muito habitual. E eu posso usar também o que? O travessão, para dizer aqui que eu estou utilizando uma intercalação de informação para justificar o termo anterior. Então, tem essas funções. Então, vamos estudar os sinais de pontuação. E aí eu quero especificar os sinais de pontuação. Eu poderia utilizar 2 pontos e listá-los. Ou eu posso colocar também, né, entre parênteses, essa explicação, essa expressão, né? Quais são os sinais de pontuação? Então, tem essa função também. E as aspas? As aspas, elas são usadas para indicar o quê? Citações, fala de outras pessoas, né?
Então, para chamar a atenção também de uma palavra no texto. É claro que a gente não pode ficar usando aspas, né, exageradamente, mas se eu quero chamar a atenção de uma expressão, de uma palavra, de uma ideia, eu posso usá-la entre aspas. Então, nós temos por exemplo, minha mãe disse, né? Isso era fala da minha mãe, aí eu coloco entre aspas, né, o que que ela falava. Então, qual é a fala dela? Minha mãe sempre dizia, e aí eu coloco entre aspas, se eu quiser organizar, né? Também ali, dois pontos, travessão, mas ela é também utilizada, né, dentro dos textos narrativos, às vezes no lugar do travessão, para indicar, né, principalmente pensamento, também tem essa função. Então, aqui foram só algumas funções desses sinais de pontuação, nós temos várias outras funções, né, poderíamos aprofundar, mas a nível de ensino fundamental, nós vamos ficar, né, nesse nível de informação. Então, vamos agora treinar um pouquinho isso. Imagine que você pegue um texto dessa forma, sem nenhum sinal de pontuação ou pouquíssimos sinais de pontuação. Será que esse texto, né, eu teria uma boa leitura, uma boa compreensão? A gente observa que não. Os sinais de pontuação, eles servem para dar sentido, né, para organizar essas ideias. Então, imagine que nós leríamos esse texto. Acordei às 8h pouco da manhã, atrasado, como sempre, peguei o ônibus com minhas amigas Ana Maria e Bia e fomos para a escola. A Ana gosta de ir à janela, pediu para a Maria trocar de lugar com ela. A Maria, que estava cheia de calor, disse que preferia ficar onde estava. Ambos estavam chateados logo cedo. Li uma carta que anunciava a feira de livros usados, vamos, mas ninguém me respondeu. Nem sequer a Bia começou, que começo de dia. Pare e pense na escola, aulas, apresentações de trabalho, sim, não lembrava que a professora devolveria as provas corrigidas, ninguém vai para a sala, sai da sala até que eu termine de dizer os resultados todos, quando chega a minha vez, estou decepcionada, e entrando o meu teste completou, teve, e entregando, né, o meu teste completou, teve o melhor resultado da turma. Então, aqui a gente observa que não tem sentido, ficou amontoado de palavras. Então, para um texto, né, o conceito de texto é enunciado, um, um sentido, né, é tudo aquilo que passa uma mensagem. Isso aqui passa uma mensagem? Não, está muito confuso. Então, não posso dizer que isso aqui seria texto, né, o textos. Agora, veja a diferença se nós pontuássemos isso aqui. Acordei às 8h pouco da manhã. Atrasada como sempre. Observe que usou aqui os parênteses para justificar, né? Então, tá como se ela estivesse justificando, explicando, né? E peguei o ônibus com as minhas amigas. Olha os dois pontos para justificar quem são essas amigas, né? Ana, Maria e Bia. E fomos para a escola. Olha os dois pontos aqui para justificar, né? Quem são essas amigas. A Ana, que gosta de ir à janela, eu poderia aqui, observe que usou uma interação, travessão, travessão, para indicar uma oração intercalada, né? Está justificando uma ideia. Poderia aqui usar outro sinal, poderia ser vírgulas, né? Muito raramente também os parênteses, mas geralmente aqui eu poderia substituir por vírgulas. Então, a Ana Maria, que gostava de ir à janela, observe que está justificando, intercalando informação, pediu para Maria trocar de lugar com ela. A Maria, que estava cheia de calor, observe novamente aqui, ó, colocou a vírgula para indicar uma pausa, para separar frases aqui, né, orações, e que estava cheia de calor está justificando, então oração intercalada novamente, então entre travessões. Disse que preferia ficar onde estava. Então, observe que eu tenho uma pausa maior, né? Não chega a ser uma finalização de uma ideia, uma sequência, mas não caberia a vírgula. Então, eu continuo, né, dizendo, ambas ficaram chateadas logo cedo. Então, aqui eu tenho a primeira base do meu texto. Agora, vamos para o segundo texto, né? A segunda sequência de informação. Li um cartaz que anunciava. Olha os dois pontos indicando o que esse cartaz anunciava. Feira de livros usados. Vamos, observe que está fazendo o quê? Uma pergunta, por isso o sinal de interrogação. Mas ninguém me deu resposta. Nem sequer a Bia. Olha, usou a vírgula aqui, né, para dar uma pausa, sequenciar essa ideia. Que começo de dia. Olha o sinal aí de exclamação para indicar, né,
uma sensação, ó, que começo de dia, né? Olha que ela está decepcionada, está indicando uma emoção dela. Na escola, aqui, ó. Na escola, aulas, apresentações de trabalhos. Na escola, aulas. Vai sequenciar, é uma nova informação, então uma sequência de informações, por isso eu usei vírgula, né? Na escola, aulas, vírgula. Apresentações de trabalhos. Por que as reticências? Quer dizer que tinha mais coisas, teria mais coisas ali para fazer, certo? Então, por isso, utilização das reticências. Sim, não lembrava que a professora devolveria as provas corrigidas. Olha o sim aqui para enfatizar, né? Um advérbio já no início da oração. Então, por isso, separado por vírgula. Seguindo, olha o ponto final, né? Aqui a gente tem vários pontos finais indicando aqui, né? O fechamento do parágrafo, da ideia, sempre em caráter de fase declarativa. Aí vai seguindo, ó. Ninguém sai da sala até que eu termine de dizer o resultado de todos. Por que foi usado aqui o travessão? Porque está indicando a fala, provavelmente a fala de quem? Da professora. Quando chegou a minha vez, observe os 2 pontos, porque vai marcar novamente uma fala, início de uma fala. Travessão, para indicar que a fala começa. Estou decepcionada, é uma declaração. Então, ponto final. E entregando o meu teste, completou. Olha os 2 pontos, porque vai começar novamente uma fala. Travessão, né? Para indicar que vai iniciar uma fala, o travessão marca o início da fala. Teve o melhor resultado da turma. Ponto. Porque é uma afirmação. Então, nesse caso aqui, observa a diferença. A gente consegue compreender o sentido, né? O texto está claro, organizado. Então, essa é a função dos sinais de pontuação. Seguindo aqui, observe agora o justificativa negativo, que seria: o gato não é preto, nunca foi preto. Então, está negando. Então, nesse caso, uma declarativa negativa. Exclamativa, as frases exclamativas são aquelas que expressam emoções, admiração, surpresa, sentimentos, né? Que pelo tão escuro, olha a admiração, que lindo, que noite. Então, expressa sensações. Então, o sinal de exclamação. As frases imperativas são aquelas que dão uma ordem, conselho, um pedido. Geralmente usamos o ponto final ou o ponto de exclamação. Sai daqui, gato. Faça isso. Não faça isso. Então, essas orações, elas estão indicando uma ordem, um conselho. Eu costumo brincar que é a imperativa frase da mãe, do professor, né? Faça a tarefa, não faça barulho, faça silêncio. Então, eu posso utilizar tanto o ponto final quanto o ponto de exclamação. Geralmente, habitualmente, utilizamos o ponto o ponto final. Quando eu quero dar uma entonação mais emotiva, e sim, o ponto de exclamação. Então, basicamente, esses são os tipos de frases. A declarativa, assim como a imperativa, tem tanto a negativa como a afirmativa. Então, agora vamos treinar um pouquinho. Então, informe o tipo de frase a seguir. Tina é uma menina inteligente. A gente observa que está informando, afirmando. E utilizou como final aqui o ponto final. Então, eu tenho uma frase o quê? Declarativa afirmativa. Tome jeito, menino. Tome jeito, menino. Observe que é uma ordem, um conselho. Aqui, né, tem a vírgula, porque aqui tem um chamamento, tem um vocativo, né? E no final aqui eu tenho um sinal de exclamação, uma frase imperativa. Agora, ufa, que alívio. Então, observe, são frases que estão indicando o quê? Expressando emoção. Então, aqui eu tenho frases eu tenho frase exclamativas. Você gostaria de fazer a leitura? Observe que está fazendo uma pergunta, um sinal de interrogação, então uma frase interrogativa. Vamos observar agora, ó, numere de acordo com a intenção que o locutor teve ao dizer as frases a seguir. É bom que você estude, menino. Ele está dando o quê? Uma ordem, um conselho. Então, é bom que você estude. Olha aqui a ideia do imperativo. Então, ele está dando uma
ordem, um conselho. Nesse caso aqui, caberia mais um conselho. Que horas são? Observe o sinal aqui de interrogação e está fazendo uma pergunta. Então, nesse caso aqui, faz uma pergunta. Português é fácil de aprender. Eu estou afirmando. Então, nesse caso aqui, ó, eu estou fazendo o quê? Uma afirmação, dando uma informação. Então, estou dando uma informação. Agora, que maravilha! Olha o sinal de exclamação indicando uma admiração. Desça dessa árvore agora, garoto. Aqui eu estou dando uma ordem. Então, eu estou dando uma ordem, uma frase imperativa. Por gentileza, me dê sua mão. Por gentileza, me dê sua mão. Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo o quê? Um pedido. Então, por gentileza, me dê sua mão. Nesse caso aqui, uma frase imperativa. Então, nós treinamos aqui os tipos de frase. Vamos agora, né, observar que os sinais de pontuação me ajudou a gerar sentido para essas frases. Mesmo uma única palavrinha pode ser considerada uma frase. Qual que é a ideia de frase? Todo enunciado, todo dizer que tem sentido. Não é só um amontoado de palavras que indica que é uma frase. Não. Para ter frase tem que ser, para ser frase tem que ter sentido, sentido completo. Então, ufa, já dá a ideia de sentido completo, indicando um alívio, né? Então, nesse caso, é uma frase. E os sinais de pontuação vão nos ajudar, né, a ter essa ideia, a criar frases. Vamos agora saber um pouquinho mais, né, sobre frases, orações e período, que são, quais as diferenças entre elas, entre esses conceitos? Então, vamos para a nossa próxima sequência de aulinha. Então, o que é uma frase? Como eu disse para vocês, todo enunciado, com ou sem verbo, que tem sentido completo. Fogo! Observe que eu estou, né, no meio de uma floresta e de repente eu estou em casa, né, e o fogão ali está aceso, estou fazendo comida e de repente, né, eu começo a pegar fogo em tudo. Eu grito, fogo! Naquele contexto, a palavra fogo sozinha não teria sentido completo, não seria uma frase. Mas observe que o que ajudou a dar o sentido aqui? O contexto e o sinal de exclamação. Quando eu tenho uma frase que ela não tem verbo, chama-se frase nominal. Agora, há frases que têm verbo. Então, eu tenho frases verbais, como, por exemplo, estou em casa. Estar é verbo. Então, eu tenho uma frase verbal. Lembrando que para ser frase tem de ter sentido completo, não é só um amontoado de palavras. Escola, fui, amanhã, talvez, seria frase? Não, um amontoado de palavras. Isso não constituiria uma frase agora. Talvez eu irei à escola amanhã. Aí sim, seria uma frase. Eu tenho todo um enunciado, eu tenho um sentido, eu consigo transmitir uma mensagem. Então, frase, todo enunciado com ou sem verbo que tem sentido completo, marcado ali por um ponto, né? Ponto final, ponto de exclamação, interrogação, e assim se segue. Agora, a oração. A oração, para ser oração, um enunciado obrigatoriamente tem que ter verbo. Então, para constituir oração, há necessidade de um verbo. Obrigatoriamente sentido completo? Não, tem orações que precisam de outras orações para complementar o seu sentido. Então, para ser frase, obrigatoriamente tem de ter sentido completo. Agora, as orações, uma oração pode ter sentido completo. Então, por exemplo, Maurício chamou o amigo. Só tem um verbo, só tem uma oração. Para cada verbo, locução verbal, nós temos uma oração. Nesse caso, tem sentido completo. Agora, ele pediu. Ele pediu é uma oração. Só que essa oração ela não tem sentido completo. Provavelmente vocês me perguntariam: ele pediu o quê? Que colaborássemos. Então nós temos outra oração, porque pediu é verbo, colaborar é verbo. Colaborássemos, pediu. Então eu tenho duas orações. Essa segunda oração está complementando o sentido da primeira. Então, frase verbal obrigatoriamente tem que ter verbo, né? E ter sentido completo. A oração não. A oração obrigatoriamente tem de ter verbo e às vezes ela pode, né, complementar o seu sentido com uma outra oração.
Essa organização das orações, né, uma única oração, duas ou mais orações, essa organização das orações da letra maiúscula até o ponto, nós temos a organização dos períodos, né? O período é a organização dessas orações. Então, se o meu período se forma com oração, se o meu período é formado de uma única oração, período simples. Se eu tenho um período formado de mais de uma oração, eu tenho um período composto, como nós vimos. Maurício chamou o amigo, só tem um verbo, só tem uma oração. Então, nesse caso, período simples. Ele pediu que colaborássemos. Ele pediu, primeira oração. Que colaborássemos, segunda oração. Então, para cada verbo ou locução verbal, como eu disse para vocês, nós temos uma oração. Então, nesse caso, nós temos duas orações, um período composto. Fizemos o serviço, período simples, só tem um verbo, fazer, fizemos. Estudei, observe que aqui essas orações têm sentido independente, ó. Depois, né, ano que vem, nos próximos, na próxima sequência de aulas que vocês forem realizando, vocês vão observar que tem os períodos compostos por coordenação, subordinação. Coordenados são aqueles que uma oração não depende da outra para ter sentido, né? Elas só estão organizadas ali uma após outra, estabelecendo uma relação de sentido, e tem o subordinado, que é o caso que nós vimos ali, ele pediu que colaborássemos, que uma oração depende da outra para ter sentido. Então, estudei, primeira oração, verbo estudar. Fui para a escola, segunda oração. O e ali, a conjunçãozinha e, está ligando essas duas orações, indicando uma adição de informação. Então, eu tenho um período composto aqui. Então, sempre o período está marcado para letra maiúscula até o ponto final, ponto de interrogação, exclamação. Em alguns casos, reticências, né? Então, nós temos a ideia de período. Vamos treinar um pouquinho? Analise os enunciados abaixo e classifique-se em frase, período simples ou período composto. Pedro chegou estressado em casa. Pedro chegou estressado em casa. Observe, chegar estressado aqui, ó. Chegou é o verbo. Nesse caso aqui, eu tenho um período simples, porque eu só tenho o verbo chegar. Nossa, nossa, é uma frase nominal. Observe aqui uma interjeição e tem sentido marcado aqui, né? Uma admiração, um espanto, pelo sinal de exclamação. Pare com tantos comentários indesejáveis. Pare com tantos comentários indesejáveis, eu só tenho o verbo parar. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma oração, né? Aqui é frase também, uma frase verbal, porque tem sentido completo. Um período simples, da letra maiúscula até o ponto, eu só tenho um verbo. Razão e emoção, reticências, as duas vértices da vida. Observe que aqui eu não tenho nenhum verbo. Por quê? O verbo foi suprimido pela reticência, razão e emoção, as duas vértices da vida. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma frase nominal. Se eu tivesse o são aqui, ó, seria frase verbal. Eu teria uma oração de formado por um período simples. Caso você venha amanhã, olha o primeiro verbo aqui, ó, primeira oração, caso você venha amanhã. Essa oração pede um complemento, então tem outra oração para complementar o seu sentido. Traga-me aquele seu vestido vermelho. Então, aqui, ó, eu tenho uma ordem, né? Um verbo aqui no imperativo, traga-me. Então, aqui eu tenho um segundo verbo, uma segunda oração. Então, aqui eu tenho um período composto por duas orações. É claro que o período pode ser, quando ele é composto, pode ser formado por várias, né, orações. A partir de duas é período composto. Agora, informe se as frases abaixo são nominais ou verbais. O menino e o lobo. Isso aqui provavelmente é o título de um texto, né? O menino e o lobo. Sinal, ponto final aqui, então, não tem verbo, frase nominal. Consertei seu brinquedo. Observe que tem um verbo consertar, já é uma frase verbal. A menina arrancou a cabeça da boneca. Olha que tem o verbo arrancar. Então, frase verbal. Por favor, observe que essa primeira frase aqui, ó, ela não tem verbo, então uma frase nominal. Por favor. Empreste-me seu livro. Aqui tem um verbo emprestar, então já é uma frase verbal. Ele é um menino levado. Olha o verbo ser aqui, flexionado, conjugado como é. Então, uma frase verbal. Coitada daquela garota. Coitada daquela garota. Aqui não tem o verbo.
Então, nesse caso, eu tenho uma frase nominal. Não fomos ao parque. Não fomos ao parque. Olha aqui, eu tenho uma negação, uma declarativa negativa, e eu tenho um verbo. Então, frase verbal. Na 3, assinale as alternativas que não apresentam uma frase. O que é isso? Não tem sentido. Para ter frase tem que ter sentido. Então, vamos lá. Que golaço! Tem sentido, então uma frase. Vocês assistiram a transmissão do jogo pela TV? Tem sentido, então é frase. Em vez de nadar, preferiram jogar bola. Também tem sentido. Está passando uma mensagem. O futebol, povo, paixão pelo tem brasileiro. Aqui não, é um amontoado de palavras. Não transmite uma informação. Então, não é frase. Agora, o povo brasileiro tem paixão pelo futebol? Aí seria, mas do jeito que está aqui, não é. Correram para a garagem e entraram no carro. Aqui sim, está transformando, está transmitindo uma informação, é frase. O sobre verde era gramado céu. Aqui um amontoado de palavras, então não é frase. Né? Aqui, então, eu não tenho frase, então amontoado de palavras. Clara passeava com as crianças no jardim. Aqui eu tenho um enunciado com sentido completo, transmite uma mensagem. Então, aqui eu tenho frase. Mão Luizinho trêmulo, um amontoado de palavras, não tem sentido. Não é frase. Agora, a mão de Luizinho estava trêmula, aí sim seria. Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido, né, os sinais de pontuação, a utilização deles, os tipos de frase, a diferença entre frase, oração e período, e que possamos, né, reforçar isso aí estudando, colocando em prática, fazendo mais exercícios, que será, né, a base da nossa próxima aulinha sobre esse mesmo tema. Então, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula com resolução de exercícios. Até mais!